Esse quadro, essa obra de arte, os amigos estão me perguntando o que eu faço com uma bandeira do Brasil atrás de mim. Mas vocês vão ver agora no close que essa é uma bandeira do Brasil diferente. Até porque é uma tremenda ironia. Essa é uma obra de arte feita nos anos 90 pelo Totti, que é um artista de Tiradentes e criador da Oficina de Agosto, com um projeto também social com dezenas, centenas de artesãos daquela região de Tiradentes do Bichinho. Então é uma bandeira tropical, como devia ser a bandeira do Brasil, né? Com a ironia que todo artista tem, as estrelas são ratos roendo o país e o Ordem e Progresso são as tartarugas, quer dizer, a lentidão das coisas para acontecer nesse país. E as cores e, enfim, as frutas do Brasil, as folhas, tudo isso aí que nós queremos preservar está aí nesse quadro, que está todo mundo perguntando: o que você está fazendo com a bandeira do Brasil? Bom, tenho aí o maior orgulho de ter também a bandeira do Brasil, mas essa é uma bandeira do Brasil muito especial, porque foi me dada de presente. Então, é por isso que ela é o meu cenário nessas narrativas. Olá, pessoal, como vão? Vamos fazer mais uma narrativa depois dessa descrição que eu fiz aqui do meu cenário, dessa bandeira, dessa vez sobre a década de 90. O teatro em Belo Horizonte nessa década, e o que acontece, né, nesses anos 90. Os anos 90 vão marcar o final de algumas coisas, porque vem aí uma passagem de século, vai marcar o final da era dos extremos. Historiadores definem o século XX como a era dos extremos, e de fato foi mesmo a era dos extremos, né? Mas foi também a era das utopias, né? E muitas utopias marcaram a vida das pessoas no século XX, né? Principalmente o comunismo e o socialismo marcaram, a grande utopia, marcaram a vida dos artistas. Porque o teatro ganhou um caráter essencialmente político em quase todo o século XX. E os anos 90 também não vão ser diferentes, embora já esse viés político nos espetáculos vá, aos poucos, se transformando em outro tipo de narrativa, outro tipo de enredo, outro tipo de texto, né? Coisas mais intimistas, mais dramas psicológicos. Então o teatro vai mudar muito. Mas o que é o teatro se ele não é uma grande utopia, um sonho, né? Um sonho. Porque as pessoas sonham em fazer teatro. Isso é uma coisa que eu sempre tentei entender e acho que vou morrer sem entender. Por que tanta gente sonha em fazer teatro? Por que tanta gente quer ir para uma escola de teatro? Por que tanta gente quer fazer? O que seduz tanto no palco a tantas pessoas que se matriculam em escolas, criam grupos amadores, etc. E depois nada disso permanece. Porque também o teatro, assim como a vida, não é de permanência, não é uma arte de permanência. É uma arte do efêmero, assim como a vida, né? E o teatro não tem registros, os registros são fotográficos. Existem vídeos? Existem, mas não é teatro. Existem vídeos de espetáculos inteiros, mas não é teatro, porque está faltando ali o essencial do teatro, que é o público. Então o teatro é uma arte efêmera. Quem vai se lembrar depois que termina uma temporada? Os artistas que fizeram, o público que veio ver. Se é um público que vai muito ao teatro, ele vai selecionando na cabeça esse espetáculo, aquele espetáculo, e o teatro se perde, porque é isso, ele é feito num momento em que ele é percebido, é ali que ele é vivo. Talvez seja esse o motivo porque as pessoas têm tanta paixão por atuar, por ir para o palco, pela vontade de se expressar. E não é pouca gente, é muita gente que faz isso, é muita gente que quer essa atividade, só que tem ânimo, às vezes tem talento ou tem intuição, mas não tem coragem.
porque é difícil permanecer numa atividade que não te dá grandes rendimentos, não te permite uma vida folgada, é sempre uma vida de luta. Quer dizer, não dá para fazer só o teatro como ator, por exemplo, ou como diretor. Você tem que fazer outras coisas, tem que dar aula, tem que fazer técnica, tem que escrever. De preferência, tudo ligado ao teatro, né? Tudo ligado à cena. O Brasil entra na década de 90 com a eleição de 89, em que ganha Fernando Collor de Mello, ganha a eleição do Lula. Collor, sabidamente, era um fascista, né? Um autoritário. E o que ele faz com a cultura? Uma das primeiras providências do Collor é destruir o Ministério da Cultura, que tinha sido criado poucos anos antes pelo Sarney, o Tancredo Sarney, né? E ele fecha o Ministério da Cultura, simplesmente transforma numa secretaria. Alguma semelhança com os dias de hoje? Toda semelhança. Fascistas sabem pensar só de um modo, né? Só de uma maneira. Transforma numa secretaria e nomeia para essa secretaria o Ipojuca Pontes, irmão do grande artista comunista Paulo Pontes. Mas o Ipojuca era um homem da direita, casado com a atriz Teresa Raquel. E essa secretaria vai tentar tocar a cultura de alguma maneira. Os ministérios não tinham dinheiro, não tinha prestígio, a secretaria muito menos. E o Collor também faz aquele confisco da poupança de todos os brasileiros, e os artistas ficam sem chão. Eu, particularmente, tenho que dizer que eu estava exatamente nas obras de construção do Teatro da Cidade, que é uma coisa delicada que eu vou contar aqui em rápidas palavras. E esse dinheiro das obras que eu tinha de patrocínios diretos foi todo confiscado. Para liberar, nós demoramos meses com uma ação na justiça para construir aqui esse Teatro da Cidade onde eu estou fazendo essas narrativas. Esse teatro tem uma pequena história e ela é a seguinte: desde os anos 70, quando eu fui diretor da Galeria Guinhar, eu tive muito contato com os empresários, com os construtores, enfim, a classe média alta de Belo Horizonte e a elite. Como marchand, e fiz, ao ficar na Galeria Guinhar dos 24 aos 31 anos, ou seja, de 1974 a 81, eu fiz muita amizade com esse pessoal, porque foi um momento muito fértil para as artes plásticas no Brasil inteiro, de coleções que começaram ali, naqueles anos 70. E um desses colecionadores se tornou muito amigo e ele era um grande construtor em Belo Horizonte. E ele disse para mim, um dia que eu pedi a ele, né? Falei, poxa, você constrói tanta coisa, por que você não constrói um teatro? A cidade precisa de um teatro, eu preciso de um teatro. Na verdade, eu estava dizendo era isso. Ele falou comigo assim, olha, eu não construo prédios comerciais que podem ser um abrigar um teatro, eu só construo prédios residenciais. E aí ele falou, quando eu construir o primeiro prédio comercial, prometo que eu vou deixar um espaço para você fazer um teatro ali. E, de fato, ele cumpriu a promessa. Em 86, ele me apareceu com a planta desse edifício onde está situado o Teatro da Cidade e já com um esboço, um desenho esboçando o que poderia ser a área aproveitável para fazer esse teatro, que, por enquanto, era apenas o canteiro de obras do prédio, né? E essa área, então, depois que o prédio fica pronto, eu entro nessa área com a permissão dele e vamos construindo aos poucos esse Teatro da Cidade, que teve a participação de 75 empresas privadas, tudo direto, incentivo direto, se não era em dinheiro, era em produto, por exemplo, fiação, louça sanitária, box de banheiro, móveis, foi tudo foi sendo assim conseguido a duras penas num período de 3 anos. E em 90 nós estávamos prestes a poder inaugurar o teatro, só ainda não tínhamos equipamento de luz e som que estava faltando, mas a gente
de obter, e fomos obter isso em São Paulo. Então, além desses 75 empresas, grandes empresas brasileiras, tem de tudo, posso depois arranjar uma lista para quem quiser verificar, mas está aqui na entrada do Teatro da Cidade. Tinha mais 100 amigos, uma centena ou mais de amigos que colaboraram de alguma forma. Eu fiz uma campanha de doação de poltronas, cada um comprou uma poltrona, algumas empresas compraram 10, 20, etc. E a gente colocou os 200 lugares aqui. Móveis, uma parte doada pela Madeirense. Então, o Collor, eu naquele momento estava ainda com operários aqui dentro que eu pagava. E o Collor confiscou todo esse dinheiro. Então, confiscou o dinheiro do que seria uma obra. Então, o que eu fiz como, sabendo que eu ia ter muita dificuldade para terminar de construir o teatro, e a área anterior, quer dizer, o foyer, café e a galeria de arte já estavam prontos, eu inaugurei a galeria de arte do Teatro da Cidade, que chamava Novo Tempo Galeria de Arte, uma exposição de gravuras do Amilcar de Castro, depois Faigo Ostrover, depois outros artistas, e a galeria virou um sucesso, e fizemos leilões de arte para arrecadar dinheiro para a construção do teatro, e as pessoas compareciam e compravam, e foram vendidas milhares de gravuras nesse período aí, de 8 a 9 anos, em que a galeria levou esse nome e estabeleceu com o público de Belo Horizonte uma relação de colecionadores e a galeria que fornecia para esses jovens colecionadores gravuras para o início de coleção. Isso permitiu a continuidade das obras até que a gente conseguisse liberar o pouco dinheiro que tinha sido confiscado. Eu estou contando isso rapidamente para dizer como é que foi a história de construção do Teatro da Cidade. Mais tarde, isso tem outros desdobramentos que eu vou contar em umas outras narrativas. Então, essa primeira eleição direta para presidente da República, o Collor vence o Lula, né? Numa mutreta feita na televisão, basicamente assim, com o empurrão da Rede Globo no último debate. E todo mundo achando o Collor uma maravilha, e todo mundo achava que o Lula que iria confiscar o dinheiro do povo, e o Collor vai e confisca todo o dinheiro do povo. E depois disso você não achava mais quem tinha sido eleitor do Collor. Você perguntava, mas você não votou no Collor? Não, não votei. Eu votei em branco, eu votei nulo. Sempre tinha alguma desculpa, mas a gente sabia quem eram os eleitores do Collor. Da mesma forma que a gente sabe quem são esses eleitores do Bolsonaro. É porque os fascistas não conseguem se esconder por muito tempo. Bom, o Collor, ao destruir a cultura, ele acaba também com a Lei Sarney. Então vamos dizer o que era, vou explicar o que era a Lei Sarney. O Sarney, quando era senador, criou uma lei de apoio à cultura através da lei da renúncia fiscal do imposto de renda. Ou seja, se você é um empresário, tem lá para pagar X de imposto de rendas, você pode deduzir um percentual, aplicar na cultura, num projeto cultural, e botar o recibo na declaração do imposto de renda da sua empresa. E a Lei Sarney funcionava muito mal, ela era muito incipiente. Os empresários brasileiros, como acontece sempre, perceberam que tinha ali um buraco, né? Um buraco negro, que era o seguinte: olha, eu te dou R$1.000, mas você vai me devolver 500. Porque não tinha fiscalização nenhuma e você tinha que devolver 500 por fora para você ganhar 500 para poder fazer o seu projeto. E às vezes R$1.000 era o que você realmente precisava, mas ele te pedia essa devolução. Isso aconteceu com quase todos os artistas, com quase todos os empresários. Então a Lei Sarney, ela ficou mais ou menos no limbo, porque teve artistas, tinha artistas que não queriam devolver dinheiro nenhum. Porque você está me dando, já vai abater no imposto, seu imposto de renda, não vai pagar, por que eu tenho que devolver? Mas o empresário é isso. É por isso que o capitalismo existe, né? É por isso que o empresário ganha mais dinheiro do que os outros, fazendo umas mutretas, umas falcatruas como essas.
Eu tive essa proposta em 2 ocasiões e recusei. Falei, não quero. Não quero te devolver nada. Eu não tenho por que te devolver se você está... Então a Lei Sarney, o Collor liquidou também com ela. Mas ela foi o embrião da futura Lei Rouanet. Quer dizer, a renúncia fiscal, ou seja, a renúncia fiscal do governo federal. Quer dizer, o governo renuncia anualmente a X% da receita em favor da cultura. Hoje esse teto está em torno de 1 bilhão e 700 milhões, né? Que nunca é captado na iniciativa privada, direito porque, apesar de entrarem na Lei Rouanet, de terem autorização para captar mais de 2.000 projetos anuais de toda espécie, não se consegue captar. É uma lei de difícil captação. Então, toda essa mentira propagada ao longo do tempo sobre a Lei Rouanet, que eu vou explicar mais tarde também, ela tem uma origem e serviu muito aos interesses dos fascistas para apontar o dedo para os artistas, dizendo que os artistas roubam da Lei Rouanet. Como o povo não sabe o que é a Lei Rouanet, acha que é um balcão que você chega lá, põe um papel e recebe um dinheiro, e não é isso, né? Essa história pegou. Bom, a classe artística então começa a protestar em todo o Brasil, e o Collor, como todo mundo sabe, vai ser empichado. Então ele vai sair e o Itamar assume no lugar dele. Mas o Collor não sai sem antes chamar o filósofo Sérgio Paulo Rouanet para criar um mecanismo de incentivo à cultura, que veio a se chamar realmente Lei Rouanet, e que tem uma ótima estruturação. Foi uma espécie de tábua da salvação para muitos projetos, principalmente os projetos grandiosos, localizados nas grandes capitais. Mas a divisão dos recursos é muito esquisita, porque na verdade onde circula mais dinheiro, que é o Rio e São Paulo, ficam com 83% do valor captado. No total, Minas Gerais fica com 9%, sendo que Minas Gerais tem o maior patrimônio cultural, tem 853 municípios, tem uma produção cultural que é a maior do Brasil. Se contar tudo que se produz de cultura em Minas Gerais, os outros estados não chegam perto. Mas enfim, Minas Gerais fica com 9% e o resto do Brasil fica com o resto. É assim que funciona a Lei Rouanet, até hoje vem funcionando assim. Bom, então, nos anos 90, bem no início dos anos 90, diante dessa perplexidade, da falta de dinheiro, da presença do Collor na presidência, poucos espetáculos foram montados em Belo Horizonte, pouquíssimos. Ninguém tinha muita coragem de montar alguma coisa, e as produções, quando aconteciam, elas aconteciam em produções pequenas, pouco cenário, pouco figurino, 1 ator, 2 atores, 3 atores no máximo. Eram produções baratas, porque não havia recurso circulando no Brasil, a moeda tinha sumido. Então, esse início da década de 90 vai ser muito difícil para a produção teatral de Belo Horizonte. E mesmo assim, vocês vão verificar pelas imagens que muita coisa foi produzida ao longo do tempo dos anos 90. E olha, eu até queria advertir que essas imagens que vocês estão vendo durante essas narrativas, o que é possível obter, mas isso não chega a 20% da produção teatral de Belo Horizonte em todas as épocas, em todas as décadas, porque não se tem acesso, as pessoas não guardam, ou às vezes guardam, uma imagem que já não tem mais possibilidade de ser digitalizada, ou é um recorte de jornal que está muito envelhecido. Então as pessoas cuidavam muito pouco da memória nessa época, nos anos 60, 50, 70, 80, e vai por aí afora.
a foto custava caro, a fotografia não era barata. Os anos 90 também vão fazer com que haja uma mudança nisso, nessa perspectiva, e aparece a fotografia digitalizada, a máquina de fotografia digital. E isso permite guardar mais imagens, armazenar imagens, porque surge o computador, o PC, né, o computador pessoal, surge a internet. Né. O celular não tirava fotos, isso era uma coisa fantástica. O celular era para falar. Surge também, tudo isso surge no meio da década de 90. A década de 90 vai dar um salto tecnológico muito grande, com a chegada da internet para valer e com a chegada da telefonia móvel, do celular. Então, todo mundo começou a comprar celular. Era muito caro, você tinha que comprar a linha, tinha que comprar o aparelho, e tudo isso era caro. Né? Então, aos poucos é que as coisas foram modificando. A produção de espetáculos em Belo Horizonte diminui muito nesses anos 90. Então é preciso recorrer a patrocínios, né? Ou os patrocínios diretos, ou aí começa a funcionar a Lei Rouanet. E também começa a funcionar as leis de incentivo municipais e estaduais. Tudo isso acontece na década de 90. Por exemplo, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, que é também baseada na renúncia fiscal e é anterior à Lei Rouanet, ela acontece ainda no final do governo Azeredo, como prefeito de Belo Horizonte, e propõe uma renúncia fiscal. E a lei virou um êxito, porque todo empresário de Belo Horizonte que era prestador de serviço podia dispor de uma parte do ISS, do Imposto sobre Serviço, para patrocinar um produto cultural, um projeto cultural, uma entidade, uma instituição, um museu, qualquer coisa que fosse na área cultural em Belo Horizonte. Então a lei vira um sucesso. A lei foi criada no governo Azeredo, a secretária de Cultura era a Berenice Menegali, e quem cria a lei é o Amilcar Viana Martins, e a lei devia até levar, o nome dele não leva. Mas o Eduardo Azeredo, ele não sanciona a lei, não houve tempo hábil. Já foi no apagar das luzes que ela foi aprovada na Câmara Municipal, e então passou para o próximo prefeito que sancionar, que vem a ser o Patrus Ananias, que vai sancionar a lei em 93. Essa lei municipal, ela permitiu que as produções de teatro começassem a voltar a funcionar, a ter um certo recurso de patrocínio. O dinheiro não é público, o dinheiro é privado. Desconto do imposto e o dinheiro vem da empresa. É a empresa que paga. Como é um imposto que não é alto, ela podia pagar isso mensalmente, né? X reais por mês, X cruzeiros ou cruzados, não me lembro mais qual era a moeda naquele momento. E aí vem o êxito dessa lei, que logo de início, em 93, ela já tinha, na sua primeira edição, quase que a totalidade dos recursos captados pelos artistas, não só do teatro, mas da dança, da música, da literatura, né, as instituições, etc. Esse advento das leis de incentivo vai trazer uma outra questão, que é a chegada no mercado dos captadores de recursos. Quem são essas pessoas? No fundo, são pessoas com trânsito, prestígio em empresas ou vontade de fazer isso. Em geral, são pessoas da área administrativa ou contábil, que montam seus escritórios de captação e oferecem esse trabalho aos artistas que não querem ter a chatura de ficar procurando, pulando de empresário em empresário até conseguir patrocínio. Então aparece essa figura dos primeiros captadores de recursos, né? As primeiras empresas de captação de recursos. Hoje são milhares pelo Brasil afora, mas essas pessoas foram necessárias naquele momento e interessantes para os artistas. O artista quer criar, ele não quer
O cara que vai fazer o espetáculo, que vai dirigir um espetáculo, ele não quer saber lá de, eu vou agora ter que sair procurando espetáculo. Quem fazia isso era eu, e mais uns 2 ou 3. O resto não fazia o espetáculo porque não tinha essa capacidade de enfrentamento com essa área empresarial, que é muito, muito difícil, não é fácil. Então foi um vai e vem danado de espetáculos que começavam e não emplacavam, não tinham repercussão, ou simplesmente não estreavam, ensaiavam. Esse foi o início dos anos 90. É bom destacar que em Belo Horizonte também teve uma coisa muito interessante, que isso permitiu muitos espetáculos, 2 coisas. Muitos espetáculos que eles acontecessem em Belo Horizonte. Primeiro, isso aqui era uma terra de bancos. Belo Horizonte tinha a sede dos grandes bancos brasileiros, né? Exceção do Bradesco e Itaú, que não estavam aqui. Belo Horizonte tinha o Banco Nacional, o Banco da Lavoura, o Banco Mineiro do Oeste, o Banco do Progresso, enfim, fora os bancos estaduais, a Caixa Econômica Estadual, o Benji e o Crédito Real, que eram bancos estaduais. E esses bancos, desde os anos 60, eles tinham presença marcada nos programas dos espetáculos. Você abrir um programa de qualquer espetáculo dos anos 60, 70, 80, e vai acontecer nos anos 90, mas aí muito pouco, porque os bancos vão acabar. Os bancos mineiros acabam, simplesmente eles são engolidos pelos bancos maiores. Você tinha sempre lá o anúncio de um banco, de 2 bancos ou de 3 bancos, banco mercantil. Você tinha essa turma toda apoiando com um anúncio. O que era um anúncio no programa do espetáculo? O anúncio no programa do espetáculo era a possibilidade da montagem, porque você não pegava aquele anúncio, ou não captava aquele anúncio do banco tal apoia o teatro, que em geral era assim uma coisa muito simples, em preto e branco. Você não captava aquele anúncio só para imprimir o programa, você captava aquele anúncio com o valor embutido de impressão do programa e um valor a mais para você poder ter para as despesas de montagem, de cenografia, de figurino, de pagamento de pessoal, de ensaio, essa coisa toda. Então essa é uma coisa. Outra coisa muito interessante que Belo Horizonte teve foi uma sociedade chamada Sociedade das Amigas da Cultura. Essa foi uma sociedade criada nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60, por senhoras da altíssima sociedade de Minas Gerais, mulheres de empresários, mulheres de grandes empreiteiros, esposas dos maiores nomes, enfim, do PIB da capital mineira. Essas senhoras, elas gostavam de cultura, uma geração que gostava de cultura. Então elas criam essa Sociedade das Amigas da Cultura para fazer uma série de atividades culturais. Elas, além de viajar, porque tinham todas muito dinheiro, além de viajar pelo mundo afora para conhecer a cultura de uma maneira geral de outros países, elas começaram a patrocinar as atividades culturais em Belo Horizonte, especialmente as de música erudita e as de artes plásticas. Mais tarde elas vão patrocinar também o teatro, a literatura, outras modalidades de fazer, ou outras modalidades do criar, né? Essas senhoras eram muito interessantes, né? Muito preparadas do ponto de vista da vida para enfrentar, sem maiores percalços, uma sociedade pobre como a de Belo Horizonte, de artistas, um conjunto de artistas com muita dificuldade. Então elas percebem que a presença delas é muito importante para ajudar a montar um espetáculo. Então elas sempre reuniam, faziam algum tipo de evento para arrecadar dinheiro para esse espetáculo, para aquela exposição ou para aquele livro. Eu estou contando isso tudo porque parece que Belo Horizonte não tem mecenas, mas essas senhoras eram as mecenas de Belo Horizonte. Essa aqui é a verdade, que nua e crua. A elas eu recorri, como outros artistas também da minha época recorreram em várias ocasiões. Olha, vou montar um espetáculo, vai nas Amigas da Cultura, alguma coisa se arranja nas Amigas da Cultura, sempre a gente falava isso.
e de fato arranjava, fora a simpatia, fora a coisa agradável de você ser recebido por aquelas senhoras tão elegantes, bonitas, e, enfim, que recebiam os artistas na sede, e dali você já saía com algum tipo de aceno ou de patrocínio já agendado com essas senhoras para você montar o seu espetáculo. E assim vocês vão ver em programas de espetáculo dos anos 60 para adiante sempre a presença das amigas da cultura. Sociedades que depois, à medida que essas senhoras foram envelhecendo, algumas faleceram infelizmente, essa foi acabando, porque as novas gerações que vieram já não estavam mais interessadas, as mulheres de empresários já não estavam mais interessadas nessa coisa da cultura. Mas tudo muda, né? Tudo que em algum momento foi ligado à sensibilidade, à cultura, está acabando nesse país. Em Belo Horizonte, principalmente, tudo acabando, muito. E a gente fica com muita tristeza de ver que essas coisas fecham, que elas param, mas tem a história para ser contada. Bom, o PT vence a eleição. Em 93, o Patrus assume. E o PT vem com uma proposta cultural. Sérgio de Castro é o vice do Patrus. O PT vem então com uma proposta cultural completamente nova. Primeiro, o PT não gostava da lei de incentivo. O Patrus sancionou porque houve uma pressão muito grande para que ele sancionasse. Mas o PT não gostava da lei de incentivo. Ele não queria essa lei de incentivo porque ele alegava que somente as atividades artísticas comerciais, eles botavam esse nome para denegrir qualquer atividade artística, elas tinham mais acesso à lei de incentivo. E o PT vem com aquela história de eu sou novo, nós vamos fazer a nova política cultural. Então eles começam a criar uma política de exclusão das pessoas que estavam antes deles, que eles chamavam de comerciantes. Estou repetindo esse termo porque todos nós vivemos do dinheiro da bilheteria. Isso é uma sociedade capitalista. Se você não tem dinheiro entrando na sua bilheteria, você realmente não tem como sobreviver. É preciso que o dinheiro entre na bilheteria, você pagar os artistas, pagar o teatro, pagar o espetáculo, a montagem, e você ter o dinheiro no bolso para sobreviver. Pelo menos para sair para jantar na cantina do Lucas, ou na Casa dos Contos, ou no Stage Door. Você tinha que ter esse dinheiro para tomar sua cerveja, de fato, para sobreviver. Essa é que é a verdade. Para você criar sua família, era necessário, e é necessário até hoje, porque o país não mudou. O capitalismo está mais selvagem, neoliberal, e o dinheiro tem que entrar realmente pela bilheteria. É a porta de entrada do dinheiro no teatro, é a bilheteria. Mas o PT veio com esse discurso, infelizmente, equivocado, de que todo mundo era comercial. Ora, os grupos que eles resolveram apadrinhar como sendo, ou eleger como sendo grupos preferenciais, seja pela estética, pela juventude, pela inovação, pela qualquer coisa que eles quisessem definir, eles também cobravam na bilheteria, né? E os agentes culturais, ou os artistas que acabaram assumindo cargos na administração petista, também estavam comercializando sua própria força de trabalho. Isso Marx explica isso muito bem, eu não preciso explicar para ninguém. Mas só que para um partido, só que para uma ideia, para um ideário de um partido que chega ao poder com a tônica da mudança na cabeça. Então, aos poucos, mesmo uma diferença de geração de 10, 15 anos, o PT quis desconstruir tudo que estava para trás, ou seja, a memória, e fazer uma nova política voltada para nova gente em novos tempos. Não conseguiu obter muito êxito no início. Mais tarde vai obter porque vai criando regras dentro dos meandros da burocracia e cria um corpo burocrático tão gigante na cultura e tão feroz contra o que eles chamam de arte comercial, que fica quase que impossível você acessar a lei de incentivo ou ter acesso a qualquer coisa
na prefeitura do PT naquele momento ali. E isso vai continuar, vai perdurar. Com o Sérgio de Castro na sequência do Patrus vai ficar um pouco mais ameno, mas no governo do Patrus foi muito feroz um embate entre os petistas que estavam no governo, 3 ou 4, mandando ali, e o resto da classe cultural que estava perplexa diante da ideia. Já tínhamos enfrentado uma ditadura, não precisávamos de enfrentar o autoritarismo de um partido no qual a maioria da população tinha votado, inclusive a maioria dos artistas. Mas mesmo assim o PT fez isso e foi excludente em função dessa ideia, né? desse ideal que eles tinham de que fazer cultura, o Estado tinha que patrocinar tudo, tanto que eles vão transformar a lei de incentivo mais tarde, não consegue, mas vão transformar um pedaço dela em fundo, que o fundo eles podiam decidir para quem que eles destinavam esses recursos, porque o fundo era um dinheiro público, já você não captava mais na iniciativa privada como na lei de incentivo. As duas coisas continuam aí coexistindo, mas o fundo, você sabe que ele é destinado a um determinado segmento estético ou político, ou seja lá o que for. Enfim, esses anos 90 também cria essa geração de burocratas da cultura. Isso é uma coisa terrível. O que é um burocrata da cultura? É o cara que está lá para atrapalhar a sua vida. Em qualquer cargo que ele esteja na administração pública, municipal, estadual, federal, ele está lá para dizer o seguinte: quem manda sou eu sou dono do seu fazer artístico. Se eu não deixar, você não faz. Isso é o burocrata da cultura. Em geral, pessoas que não têm nada a ver com a área cultural ou com a área artística. Mas quando tem é pior, porque vem aí o preconceito pessoal, estético, né? As diferenças às vezes intransponíveis entre as pessoas que pensam de uma maneira e pensam de outra. Muito bem, nós enfrentamos isso aí também naqueles anos 90, começamos a enfrentar isso ali, isso só foi piorando com o correr dos anos. Não é de hoje, essa história do teatro está aí para mostrar, a história da humanidade, que as relações do teatro com o poder sempre foram relações de muito conflito, de muita guerra. E não seria diferente nesse século, nessa década. Só que esse confronto se deu com o PT, que era a promessa de renovação. Esse confronto não foi fácil para ninguém, nem para eles, petistas, embora estivessem no poder com muito autoritarismo, e nem para nós, artistas, que estávamos ali conhecendo todos eles, conhecíamos a maior parte, éramos colegas de profissão de alguns, né? Foi muito ruim esse embate. E as pessoas têm medo de falar isso, e eu não sei porquê, eu acho que tem que ser falado isso, que o PT fez isso. Infelizmente na cultura, o PT deixou a desejar. Embora tenha feito coisas fantásticas em outras áreas, principalmente na área social, a cultura parecia que era um feudo de 3 ou 4 que estavam ali como senhores feudais, né? Porque a história do teatro é assim. O teatro vai sendo perseguido na Grécia, em Roma, né? Na Idade Média, depois na Renascença, e vem embora sendo maltratado ao longo da história, né? E no século XX, nessa era dos extremos, os fascistas destruíram praticamente o teatro. Brecht teve que fugir da Alemanha, assim como tantos outros artistas fugiram, porque não podia mais criar o teatro que ele sabia fazer, né? E artistas fugiram de países. E Brecht foi para os Estados Unidos, acabou nos Estados Unidos, sendo ovacionado com seus musicais, seus espetáculos, etc. E depois perseguido no final, no início dos anos 50, pelo macartismo, né? Ele era um comunista. Tanto que quando a Alemanha se divide, ele volta para a Alemanha Oriental e cria lá o seu teatro. Mas isso essa relação
dos artistas de teatro com o poder sempre foi isso, nunca foi boa e não será boa, não adianta, porque o teatro tem a palavra e os poderosos, as pessoas que estão no poder, eles têm muito medo da palavra, têm muito medo da arte, da sensibilidade, principalmente porque não entendem, né? A maior parte das pessoas que assumem cargos de poder não entendem. Então, cria-se figuras, o burocrata da cultura. Passaram a criar em Belo Horizonte cursos de gestão cultural para formar burocratas da cultura. O cara não sabe nada de cultura, os cursos não ensinam nada de cultura, ensinam a fazer planilha de Excel, para fazer, ficar chateando o artista que não sabe fazer uma prestação de contas. E é aí que vão entrar os captadores de recursos e depois, mais tarde, os escritórios de realização de projetos e prestação de contas, etc, etc. O artista quer criar, o artista é um sonho. O negócio dele é sonhar que ele está criando aquilo ali, colocar aquilo em cena, ou pintar um quadro, ou escrever um livro, seja lá o que for. Mas o artista não quer essa burocracia na vida dele, ele não consegue conviver com isso com facilidade. Tem 2 ou 3 aí que conseguem. Eu, particularmente, eu não consigo, eu acho isso um porre, uma chatura. Tanto que eu escrevi um artigo muito pesado, está publicado na revista da Academia Mineira de Letras, se chama O Ofício do Teatro e os Poderes. E se alguém algum dia tiver chance de ter esse artigo por perto, é bom entender, talvez seja um artigo muito raivoso, mas em função disso aí, surgem esses cursinhos, curso de gestão cultural, e começa para aí a pessoa vai para um cargo, seja público ou numa empresa, eu sou um gestor cultural, não precisa de entender de arte não, como não? Você não pode construir uma ponte se você não for engenheiro, você não pode medicar uma pessoa se você não for médico, você não pode parar no tribunal se você não for advogado. Por que no teatro a pessoa não precisa de entender do ofício das artes? E é muito mais complexo do que ser médico, engenheiro, advogado, porque você tem que entender de todas as artes. Você vai assumir um cargo de gestor cultural. Um nome horrível, né? Gestor cultural, pessoas totalmente despreparadas, às vezes semi-analfabetas, assumem esses cargos e ficam lá para fiscalizar, para dizer para o artista, cuidado, hein, estou de olho em você. E isso aí, eu não estou falando agora só do veterano, isso é geral, né? Essa arrogância, essa prepotência do burocrata da cultura passa a dominar o cenário a partir dos anos 90. Eu estou falando muito dessas coisas todas para falar menos um pouco de teatro, porque a produção foi mesmo menor. Vamos lá. Nesses anos 90, algumas coisas aconteceram muito interessantes no teatro em Belo Horizonte. Primeiro, a criação do FIT, que era um projeto, se não me engano, do Grupo Galpão, que depois, numa guerra com a prefeitura, e aí entra o Grupo Galpão guerreando com os burocratas da cultura, o FIT, que era uma ideia do Galpão, que era um festival de teatro de palco e rua, passa a ser um evento da prefeitura de Belo Horizonte. Ele é tomado, literalmente, e houve uma briga muito grande entre o Grupo Galpão e a prefeitura na época. E o FIT, eu até hoje tenho minhas dúvidas se eu gosto ou não desse FIT, se ele trouxe alguma contribuição para a cidade. Porque eu vi espetáculos no FIT que só podia entrar 20 pessoas, uma só apresentação. Os espetáculos de rua praticamente acabaram, né? Então ficou ali uma estética, e ainda quero falar sobre isso, uma estética ao longo dos anos, isso vai entrar lá pelos anos 2000, de uma babação de ovo em cima de uma estética nova. Que nova? O teatro, na verdade, tem nada novo. Essas estéticas todas que são importadas da Europa, de Eugênio Barba e outros, etc., já foram feitas em outras épocas, em outros países, e mesmo aqui no Brasil. Então eu tinha a impressão que o que seria bom para Belo Horizonte teria sido um festival
nacional de teatro, de espetáculos brasileiros, contemplando a diversidade do teatro como um todo, né? Nos anos 90 também houve uma perseguição às comédias, mas aparecem os grandes comediantes. É aí que vão surgir, nos anos 90, atores que são essencialmente grandes comediantes. Por exemplo, Ilvio Amaral e Maurício Canguçu criam lá no Teatro Equibeu, não sei se criaram exatamente com esse nome, a Cangarau. E o grande sucesso que eles emplacam lá e que dura até hoje Acredite, um espírito baixou em mim. Os intelectuais odeiam, mas o povo lota o teatro. Lota e permite e dá aos dois sustento, e não só aos dois, mas a companhia que eles montaram, porque o espetáculo não é só os dois. Mas eles são grandes comediantes, são grandes atores e intuitivos, atores que têm aquele time da comédia, saber fazer o povo rir. Por que os intelectuais, uma parte da esquerda que está nos poderes, não gosta de rir? Eu não consegui entender. Eu adoro rir, eu adoro uma boa comédia. Eu acho que a comédia nasceu junto com a tragédia, não está aí há milhares de anos. Mas uma perseguição às comédias, né? Aí também começam a surgir os espetáculos solo. Carlos Nunes, Amaury Reis, dois grandes atores, dois atores também com esse time de comédia, com essa intuição, com esse gênio. Andréa Garavello, uma comediante de primeira linha. E nesse rastro, Vilma Henriques não para de trabalhar. Quanto mais velha ela vai ficando, mais espetáculos ela faz por ano. E infelizmente foi-se embora aos 95 anos de idade, mas deixou essa marca da grande atriz e da primeira dama do teatro mineiro. Mas nos anos 90 ela fez muitos espetáculos. Tem também o Ilvio e o Maurício abriram esse Teatro Equibeu para o público, para outros espetáculos e também para espetáculos infantis. Os anos 90 vai marcar também a presença da Érica Buzelin com o Grupo Real Fantasia em grandes espetáculos infantis e do Fernando Gomes também fazendo grandes espetáculos infantis. E aí surge a figura do Calu Araújo, um diretor extremamente criativo que começa ali pelo teatro infantil. Aliás, parece que todos nós começamos pelo teatro infantil, a impressão que eu tenho é essa. Em algum momento a gente está ali no teatro infantil começando a carreira. Foi assim que eu comecei e assim vi tantos outros começando e depois seguindo adiante ou não. Há um grande movimento das artes plásticas nos anos 90 em Belo Horizonte. Há um reaquecimento 20 anos depois do milagre econômico brasileiro, que levou uma classe média a comprar arte com sensibilidade. Apareceu uma outra classe média comprando gravuras ou indo a leilões de arte, começando a colecionar arte. Então o mercado de artes plásticas dá um salto com a abertura de várias galerias de arte em Belo Horizonte. Lançamentos de livros, são centenas por ano de gente que teve coragem de colocar no papel as suas histórias, fora os já escritores consagrados que moram em Belo Horizonte ou que vivem por aqui. A música também vai fazer uma grande parceria com o teatro nos anos 90. Musicais começam a aparecer. Então, o primeiro grande musical é o Mulheres de Holanda, que eu fiz ali em 92 e que trouxe a primeira possibilidade de temporada longa, quase 3 anos em cartaz, no Teatro da Cidade, com todas as casas lotadas de terça a domingo. Isso levantou o Teatro da Cidade de uma maneira tal. O teatro estava recém-construído, recém-inaugurado, e essas mulheres maravilhosas que faziam o espetáculo, 14 mulheres e um homem, elas eram assim, parece que elas eram tomadas por um coletivo, uma intuição coletiva para fazer aquele espetáculo funcionar da maneira como funcionou.
Tenho muito orgulho de fazer isso, porque eu trabalhei sobre a obra do Chico Buarque 3 anos para poder construir esse espetáculo no que o Chico Buarque tinha de feminino na obra dele. E porque o Chico escrevia muito no feminino e compunha muito no feminino. Então eu faço esse passeio que o próprio Chico vai primeiro autorizar, depois assistir lá no Rio de Janeiro e enfim, adoraram ele, a família toda, levou a família inteira para assistir. Nós ficamos no Teatro da Barra, fizemos essa temporada lá de 4 meses. Mas então começa a era também dos musicais nesses anos 90, né? E particularmente aqui no Teatro da Cidade. E é uma tônica, é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou um colecionador de música, de discos, e aprecio a música brasileira, essencialmente a música brasileira, a MPB. Bom, nesse movimento das artes em Belo Horizonte, vem também aí, na sequência, a eleição do Fernando Henrique Cardoso, e assume a pasta da cultura, já ministério, o Francisco Verfort, que é um intelectual paulista, que é uma das primeiras declarações dele, que dizia que só existia vida inteligente no Rio e São Paulo. O resto do Brasil não tinha vida inteligente. Bom, imagine o que aconteceu com esse ministro ao visitar capitais. Aqui mesmo, eu mesmo bombardeei com essa frase, perguntando se ele era o ministro da Via Dutra. Porque podia ser o ministro da Via Dutra, se ele achava que só havia vida inteligente ali. E os festivais de teatro começam a acontecer no Brasil inteiro. O mais importante vai ser o Festival de Curitiba. Em 93, no Festival de Curitiba, nós reunimos um grande número de produtores, diretores, artistas, etc., para criar uma rede de produtores independentes. Vejam bem, nós não estamos falando aí de patrocínio, lei de incentivo por enquanto. E essa rede de produtores independentes vai ter gente de todos os estados, e vai acontecer que ela vai se unir à rede latino-americana de produtores independentes. Produtores em tese de artes cênicas, de teatro. Mas havia produtores também de show de música, de espetáculo de dança, de tudo. Era uma rede que pretendia ser... É pena que as coisas não dão certo, né? 3 ou 4 anos depois, ela se desfaz por desentendimento entre os membros de um lugar, de outro, e infelizmente ela não foi para frente. Mas teria sido uma grande ideia criar essa rede internacional latino-americana, e já existia, não sei o que aconteceu com ela, mas já existia. Mas a Rede Brasil, eu trouxe para Belo Horizonte como um dos membros da Rede Brasil, eu trouxe o segundo seminário, porque o primeiro foi em Curitiba e o segundo foi aqui em Belo Horizonte. E aqui já ficou patente uma certa diferença entre algumas pessoas do Rio e São Paulo. A briga era mais ali entre essas duas capitais, mas era para ter sido um excelente apoio para as artes, porque tinha o Mercosul começando a bombar, né? O Mercosul acontecendo. Então essa rede seria fantástica, e ela foi criada no Festival de Teatro de Curitiba. Depois ela foi, a segunda reunião, desculpa, aqui foi a terceira, foi no Festival de Canela, no ano em que o Fernando Henrique assume a presidência da República. E ali naquele Festival de Canela, os produtores de teatro, Festival de Teatro de Canela, no Rio Grande do Sul, eles fazem um documento alertando ao Fernando Henrique sobre a questão das artes cênicas no país, e sobre a questão da arte em geral, de que era preciso realmente apoio, era preciso democratizar o acesso, que era preciso, enfim, abrir as portas da arte para uma maioria da população que não tinha acesso à arte. Que o governo tinha obrigação, no nosso entender, de agir dessa maneira, ou seja, de fornecer
à população, ou através das escolas, ou através das universidades, ou através seja o que for, as comunidades, o acesso aos bens culturais. E esse documento teve uma repercussão violenta, porque muita gente assinou no Brasil inteiro, e o Fernando Henrique recebeu isso aí. E acho que tentaram ali, em algum momento, um projeto de popularização da arte. Nessa mesma década de 90, o meu querido amigo empresário da construção, Roberto Cohen, não sei por que cargas d'água, ele resolveu construir um teatro em Belo Horizonte. Depois que o Teatro da Cidade estava pronto, ele veio aqui, conversou muito comigo, falou: eu quero construir um teatro, eu tenho um local, só serve para o teatro, e eu quero construir um teatro e deixar esse teatro para Belo Horizonte. E construiu realmente, com os recursos dele, sem nenhum recurso público, construiu o Teatro da Praça, na Praça Afonso Arinos, né, que funcionou por bons anos, muitos anos. Mas o Roberto Cohen, infelizmente, faleceu, e o teatro, que era administrado no início pelo Wilson Oliveira, pelo nosso querido Wilson, e foi parar lá para administrar o teatro e botar aquilo funcionando, que o Roberto Cohen, percebeu que um teatro que ele tinha de 250 lugares não ia dar lucro, nem alugando aquilo diariamente. Porque às vezes ele queria cobrar um aluguel que era impossível para qualquer produtor pagar, se fosse um produtor de teatro, ou de dança, ou de música. Mas o teatro dele era uma beleza, muito bem construído, num imóvel que ele tinha aqui na Praça Afonso Arinos. Enfim, ele falece, e mais tarde o teatro fecha, a família fecha o teatro, mas eu vou lá, bato na porta e quero saber por que tinha sido fechado, que eu gostava muito do Roberto mesmo. E aí os filhos falaram: não, olha, nós não temos como tocar isso, não é a nossa praia, a gente mexe com construção, com outras coisas. Eu falei: então por que vocês não arrendam? Eu topo arrendar se eu puder fazer sociedade com alguém. Então chamei, quer dizer, uma loucura da minha cabeça, já tem todos os problemas de administrar o Teatro da Cidade, o Raul Belém Machado e o Luiz Paixão. Nós criamos o grupo dos três para administrar o Teatro da Cidade. Fomos ao Benji e conseguimos um patrocínio mensal para 2 anos, né, para aquele teatro, porque ele ficava de frente para a sede do Benji na praça ali, e a gente obteve esse patrocínio. E durante esses 97, 98 e o princípio de 99, esse teatro foi mantido pelo Banco do Estado de Minas Gerais até ele ser privatizado. E aí o patrocínio, evidentemente, caiu, porque foi vendido para o Itaú, né? E ali aconteceram coisas interessantes. O primeiro espetáculo foi feito pelo Luiz Paixão, Amores Profanos, que era uma coisa que estava na cabeça dele, e ele fez um espetáculo lindíssimo sobre esse tema, que o amor realmente é uma coisa profana. Ele não é uma coisa virtuosa, não é uma coisa... Virtuosa talvez não seja a palavra tão certa, mas ele não é uma coisa sagrada, como se pensa desse amor romântico que existia na Idade Média. Não, é a profanação mesmo. É esse tema que ele abordou, e foi um espetáculo de enorme sucesso. Mas eu deixei a sociedade com os dois, esse trio, logo depois, porque não tinha como eu continuar lá e cá. Era difícil para mim. Nesses anos 90, Sérgio Abrita e Paulo Rezende vão fazer uma dupla imbatível, de ele escrevendo e o Paulo atuando. Paulo eu considero um dos melhores artistas cênicos de Belo Horizonte, dos melhores atores. Porque o Paulo transita com facilidade pelo drama, pela comédia. Ele é um grande comediante, mas também é um grande ator em textos dramáticos, em textos que dependem dessa introspecção do ator, esse mergulho psicológico nas personagens. Ele faz isso muito bem.
E o Sérgio Abrita tem um texto primoroso. Então eles foram parceiros e criaram, por exemplo, o Aniversário de Casamento, que foi montado e veio aqui para o Teatro da Cidade, e foi um espetáculo belíssimo, né? O marido da minha mulher, porque o Sérgio Abrita gosta de rir, ele gosta de comédia também, e outros textos que eles foram criando. Essa dupla começou a funcionar muito bem nos anos 90. É um casamento que deu certo durante essas décadas todas e está até hoje, está aí, mais ou menos em pé, mas está aí o Sérgio Abrita escrevendo com aquela fluidez que ele tem para a escrita. Nos anos 90 também há um surgimento de alguns autores em Belo Horizonte de teatro. O principal deles, que mineiro honorário, Belo Horizontino honorário, foi o Cunha de Leiradela. Natural de Portugal, português de nascimento, ele veio para Belo Horizonte para gerenciar o Hotel Del Rey, ali na Praça Afonso Arinos também. Mas ele gostava mesmo era de escrever para teatro. Gerenciar um hotel era uma possibilidade que ele tinha de sobrevivência, porque tanto aqui quanto em Portugal não era fácil viver de teatro. Então aqui ele começou a aparecer nos concursos literários de teatro e o texto com textos maravilhosos. E ganhou vários concursos, e o Homem Sentado, o Homem Calado, escreveu para o Elvésio Guimarães Laio, ou Poder, que foi um sucesso no Teatro Marília, né? E As Pulgas ele já tinha escrito e ganhou concurso da Rede Globo. A Rede Globo fez um concurso de autores só em Belo Horizonte, e acho que só foi essa edição e pronto, acabou. A Rede Globo tinha, naquele momento, a Rede Globo Minas tinha uma ligação muito grande com Belo Horizonte, com Minas Gerais, porque a Rede Globo era a Rede Globo Minas, ela era realmente diferente de outras Rede Globos que são televisões afiliadas, não, era Globo mesmo. E aqui o departamento de jornalismo da Globo, em Belo Horizonte, que era dirigido pelo Lauro Diniz, ele apoiava toda a iniciativa artística com uma sensibilidade dele. E isso ajudou muita gente, a gente tem que reconhecer isso. Bom, já falei aqui, Palácio das Artes. O Palácio das Artes vai trocando de administração a cada governo, né? E houve um momento no início dos anos 90, que o presidente do Palácio das Artes, que era Dalton Canabrava Filho, Daltinho, ele publicou no jornal, não sei que cargas d'água, que eles iam destruir a Sala Sesquiac para construir ali um restaurante com o patrocínio da Brahma. Bem, nós fomos para a rua, fomos para a Assembleia Legislativa, levamos um grupo de deputados para visitar a Sala Sesquiac, fizemos um movimento com a imprensa inteira e eles tiveram que recuar. E eles não puderam destruir a Sala Sesquiac. E a Sala Sesquiac permanece até hoje como um excelente espaço para os espetáculos. Diminuiu o número de lugares, já foi feita uma reforma, porque aquela sala foi construída nos anos 80, ainda na gestão do D'Angelo. Mas o Dalton Canabrava deu na cabeça dele de querer destruir um teatro, que ele, presidente da Fundação Colossal, ele só queria ficar com um grande teatro e ali fazer um restaurante para elite. E assim, isso foi claramente dito, é um restaurante chique, vai ser para elite de Belo Horizonte. Bom, evidentemente que a classe teatral reagiu violentamente e teve que recuar, e o teatro está aí até hoje. Mas essas coisas têm que ser ditas, porque tem que saber o que foi ameaçado em Belo Horizonte, além do que já foi extinto, né? O cinema também, nos anos 90, vai ter um boom em Belo Horizonte. Vai aparecer muita coisa, a própria Globo vai fazer minisséries aqui, mas o grande nome vai ser o do Elvésio Raton, né? Com os seus filmes, e do Aloysio Salles Júnior, o Juninho, que fazem vários filmes nessa década de 90, e são filmes que são reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, atores excelentes começam a despontar, não só
na cena teatral do teatro, mas também para o cinema e para essas minisséries e alguns até para novelas. A criação de novos grupos é uma tônica incentivados pela prefeitura municipal e também os alunos que saíam dos cursos de teatro, principalmente do Cefar, do Palácio das Artes e do Teatro Universitário, eles não queriam cair no que se chama de mercado. Eles não queriam. Para evitar cair no mercado, que naquele momento eles estavam chamando mercado de comercial, não pode ser comercial, etc, etc, eles montavam um grupo que virava comercial porque tinha que cobrar ingresso na porta. Porque o que eu entendo por comercial é isso. Eu não conheço alguém que fala assim, vou fazer um espetáculo comercial. Não existe essa estética. A estética do comercial, ela não existe. Quem classifica isso assim são as pessoas. Isso aqui é um espetáculo, porque uma comédia de repente vai ser um espetáculo comercial. Não, uma comédia é uma comédia. Uma tragédia é uma tragédia. Mas as novas estéticas estão aí para brigar com a gente mesmo. E a gente tem que entender essas novas estéticas. Grotowski vai ser... o final da União Soviética é muito triste para os utópicos. Grotowski, polonês de nascimento e que fazia na Polônia um teatro completamente diferenciado, que ele chamava de teatro pobre, vai ser mal interpretado aqui no Brasil, mas vai ser muito estudado. E algumas pessoas querem usar os métodos de Grotowski, embora ele não tivesse deixado nenhum escrito que indicasse um método. O que ele propunha era muito simples. Era o teatro que ele chamava de teatro pobre, ele tirava do teatro tudo o que não era o ator, tudo o que era vestimenta teatral. Vamos dizer, figurino, cenário, iluminação, adereços, tudo. Ele tirava e ele achava que o teatro, que entre aspas, pobre, é porque não tinha essas coisas, mas tinha essencialmente um ator muito bem preparado, física e mentalmente, para interpretar aquilo que ele propunha. É isso que Grotowski propôs. Mas o teatro pobre dele foi entendido com aqui, às vezes, como pobre mesmo. Então as produções eram paupérrimas e os atores eram pobres de espírito, muitas vezes. Outras não, mas muitas vezes eram pobres de espírito, porque simplesmente não davam conta do recado que o Grotowski propunha. Mas eu imagino que um treinamento de um ator na companhia do Grotowski, lá na Polônia, devia ser de anos. E aqui eles queriam fazer em 2 meses, em 20 dias, em 3 meses, um ator ter aquela performance física e psicológica e mental, sei lá, de um ator que durava anos e era pago pelo Estado para fazer aquilo lá na Polônia. Então, a importação dessas estéticas nunca é muito boa, mas o brasileiro tem essa capacidade também de abrasileirar as coisas que ele traz para cá, o que ele elege como possíveis, seja na música, no teatro, na dança, etc. Ele tem essa capacidade. É o único país do mundo que eu conheço rock brasileiro, porque eu não conheço rock argentino. Existe? Pode existir. Mas aqui parece que é uma entidade. Rock brasileiro. Rock não é brasileiro, porque eu não conheço samba americano. Então rock não é brasileiro. Eu sou um defensor clássico da MPB. Mário Lago tinha coisas muito engraçadas. Muito amigo meu, e um dia ele falou assim: Pedro Paulo, o cidadão falou comigo que o som é universal. Eu respondi: olha, som universal, o único som universal que eu conheço é o ronco de uma barriga vazia de fome. Era um histórico militante. Então essa definição do som universal não passou por ali. Mas vamos voltar a falar aqui dos grupos novos que foram sendo criados. Alguns sobreviveram, outros não,
foram criados para uma, duas temporadas, 2 espetáculos e morreram, porque é difícil, é difícil. Também, nos anos 90, o Marcelo Castilho Avelar, nosso grande crítico de teatro, vai se firmar como um nome mais importante na imprensa a fazer crítica de teatro e cinema, e também como professor de teatro, de história do teatro. Era um inquieto, mas as críticas dele eram impecáveis e acho até que estão perdidas no tempo. Ele faleceu muito novo, muito jovem. Eu acho que elas teriam que ser reunidas num livro e publicado. Isso caberia ao Estado de Minas, foi onde ele trabalhou a vida inteira e tinha paixão pelo jornal e por fazer suas críticas quase que diárias sobre os espetáculos. Os espetáculos vão se acumulando e o Marcelo Castilho vai fazendo críticas, mas não só críticas. Ele tinha aquele gancho que o William Michalski tinha no Rio de Janeiro e o Sábato Magaldi em São Paulo, de ser o crítico que escreve em defesa das artes cênicas, em defesa do teatro, da produção teatral, do fazer artístico, do fazer teatral. É nos anos 90 que a imprensa também de Belo Horizonte abre mais espaço para as artes cênicas, que até então não tinham uma periodicidade normal nos jornais, passa a ter, principalmente no estado de Minas, que vai abrir uma página só para artes cênicas. É também nos anos 90 que surge, aliás surgiu antes, nos anos 80, o Jornal de Casa, ligado ao Diário do Comércio, que era um jornal que circulava aos finais de semana, ia na casa das pessoas, era de distribuição gratuita, e que era um jornal voltado essencialmente para o que acontecia na cidade em termos de cultura, arte, eventos, festas, etc. Era um jornal de lazer. E o Jornal de Casa foi muito importante para a divulgação das nossas peças, dos nossos espetáculos e tudo. Mais tarde vai surgir o Hoje em Dia e o Tempo, em épocas diferentes, nos anos 90. O Hoje em Dia vem como Tribuna de Minas, vem de Juiz de Fora, primeiro como Tribuna de Minas e depois se torna Hoje em Dia. E o Tempo é um jornal criado aqui em Belo Horizonte, mas para dizer melhor, em Contagem. Então a cidade ficou, tinha perdido o Jornal de Minas e o Diário da Tarde, a cidade ficou, o Diário de Minas, desculpa, ficou com o Diário da Tarde, o Tempo, o Estado de Minas e o Hoje em Dia. 4 jornais para divulgação de teatro. E todos abriram espaço, porque a produção era muito frenética, a produção de teatro. Os anos 90 também são muito trágicos, porque veio a epidemia de AIDS. E essa epidemia de AIDS, ela leva muita gente embora, muitos artistas. Porque, na verdade, quando morre um artista, e ele vira notícia quase que de imediato, não é como morre um cidadão qualquer, que não tem nenhuma projeção na comunidade. Morre um artista, morreu de AIDS, virou notícia. Então parecia que os artistas todos estavam contaminados e que todos eram homossexuais. Essa é a primeira impressão que a imprensa deixou passar no mundo inteiro. E vários artistas foram embora. Aqui em Belo Horizonte não foi diferente. Mas também foram milhares de pessoas que não tinham nada a ver com a arte. E essa epidemia foi realmente muito ruim para a humanidade, até que se descobriu a forma da sobrevivência ou da convivência com a doença. Foi muito difícil, muita gente boa foi embora do teatro em Minas Gerais, do teatro em Belo Horizonte. Nem vou citar nome porque isso não interessa mais. Mas depois verificou-se que também era uma doença que não atingia só homossexuais, então desmistificou esse preconceito horroroso que a doença criou no início, ou que as pessoas criaram, a mídia criou no início. Mas foi muito triste ver amigos que você tinha partindo quase que de repente, com uma doença que não tinha cura. Demorou muito para aparecer esses coquetéis, para prolongar a vida, perdeu-se muita gente no mundo inteiro e
os artistas têm mais visibilidade, então isso aparecia muito mais, né? Foi muito triste essa epidemia que começou no início dos anos 80, mas ela vai ter uma explosão mesmo nos anos 90. E isso é muito ruim para a arte, muita gente boa foi embora. Muitos autores, atores, diretores. E aí depois começaram as atrizes também, ou as mulheres, de uma forma geral, a ter essa doença. Muito ruim essa questão da epidemia de AIDS. Hoje a gente está vivendo essa pandemia, é muito maior do que uma epidemia, mas nós vivemos essa epidemia de AIDS, parecia que era o fim do mundo. E muita gente foi embora. Nesse momento, o Luiz Rippert, produtor local, monta um espetáculo muito interessante que se chamava AIDS, Por que Comigo? E esse espetáculo estreia no Teatro SESI Minas. Faz uma temporada e depois ele vira um espetáculo de referência para ir para as empresas, para as instituições, para o serviço público, para as escolas, para as universidades, etc. Então ele passa a circular por Belo Horizonte, abordando esse tema da AIDS naquela época. O espetáculo foi dirigido pelo Roberto Vignati, que veio de São Paulo para dirigir essa versão aqui de Belo Horizonte, montada pelo Rippert. Esse espetáculo foi muito importante como um alerta e como um espetáculo de reflexão e esclarecimento sobre a epidemia de AIDS, né? Acho que pouca gente se lembra desse espetáculo, porque ele não fez uma grande temporada em teatro, mas foi exatamente ali por volta de 96 que ele estreou. E depois o Rippert fez um segundo espetáculo também sobre AIDS, que já era sobre o coquetel de medicamentos da AIDS. Então eram espetáculos didáticos, né? Bom, Fernando Peixoto, nosso maior pensador do teatro brasileiro e um grande escritor, um grande teórico do teatro, além de ser também um grande diretor, ele um dia, conversando comigo, vaticinou, porque nós tínhamos, tanto ele quanto eu, tínhamos estado na Alemanha, e vimos que o teatro alemão era totalmente dominado pelos encenadores, como aqui no Brasil também eram os encenadores. E o Fernando, então, um dia sentado comigo num restaurante aqui em Belo Horizonte, ele vinha muito a Belo Horizonte, ele gostava muito daqui, ele vinha assistir peças, vinha, se hospedava com a gente, era uma figura humana ímpar, né? Um grande conhecedor do teatro de Brecht, um grande conhecedor do ofício do teatro, né? Um cara que vinha do Teatro de Arena de São Paulo, lá do final dos anos 50, início dos anos 60. Ele vaticinou: olha, o grande ditador no século XXI, ele falou assim, o grande ditador do teatro não vai ser mais o encenador ou o diretor, vai ser o dramaturgo. E isso de fato aconteceu. A previsão que ele tinha, o que ele fez, enxergando longe, muito mais longe do que todos nós, o ofício do teatro pelo mundo, ele disse isso: vai ser o dramaturgo, vai ser o grande ditador do teatro. E é o dramaturgo que cria a estética. Na verdade, o que dá o tom hoje virou o ditador do teatro. E o Fernando Peixoto tinha essa ideia da dramaturgia, dos novos dramaturgos, que queriam falar muito mais do seu próprio umbigo, das suas próprias questões filosóficas, da própria angústia da existência, ou da angústia das personagens, fazendo um teatro muito dramático, muito insólito, muito hermético às vezes, muito difícil de ser compreendido, mas tinha um público muito fiel, né? Principalmente um público jovem. Então ele vai criar essa figura, a figura do dramaturgo vai criar essa nova estética. Essa estética que vai fazer o que chamam de nova estética, que vai fazer o dissenso entre a classe teatral e que cria um conflito geracional, né? Gerações mais velhas
não estavam entendendo exatamente para onde o teatro estava indo. E as gerações mais novas não queriam um diálogo com as gerações mais velhas para entender o que tinha acontecido antes deles. Como é que eles chegaram aqui? Como é que essas gerações mais novas de atores, que vão acontecer nos anos 2000, vai chegar no teatro? Por quê? O que aconteceu antes deles? Por que casas foram abertas, casas foram fechadas, que companhias sumiram, acabaram, gente morreu? Nessas narrativas que eu estou fazendo, vocês podem reparar nas imagens, que eu sempre coloco fotos de duas em duas de pessoas que já nos deixaram. Essa é uma homenagem que eu faço aos companheiros que se foram, alguns mais jovens, outros mais velhos, em vários momentos da vida desses 50 anos de teatro aí. E essa colocação de imagens, essa sobreposição de imagens que eu faço, vai acabar agora no final dos anos 90, e eu vou encerrar essas homenagens com a Vilma Henriques, que foi a nossa última perda agora, o ano passado. Então, eu tenho para dizer para vocês o seguinte, que eu vi muita gente aqui, muito boa, indo embora, embora cedo. É triste você ver um ator partir, né? Um diretor, um senador, ou seja, também é triste ver doente, né? E é triste ver, às vezes, a forma como os atores de Belo Horizonte partiram na pobreza, ou na miséria, ou sem ter onde ser enterrado, ou sem ter recurso nenhum para tratar de uma doença mais grave. Isso eu vi demais, né? Isso onde a gente pôde ajudar, reunindo pessoas e fazendo esforços, a gente pôde ajudar muita gente do teatro. Eu queria finalizar dizendo que nos anos 90, basicamente, as imagens estão aí para vocês verem muita coisa que aconteceu, mas que nos anos 90, basicamente, nesses anos de musicais, ficou parecendo na minha fala que a briga foi toda com o PT. Não, a briga pior foi com o PT. Mas a briga dos artistas com os poderes independe de partido, né? Com o PSDB a mesma coisa, o PMDB, qualquer agremiação partidária que chegue ao poder, porque a briga não é com a agremiação partidária, a briga é com a falta de diálogo, com o autoritarismo, com o poder. É esse poder autoritário, né, que é dado por alguma coisa divina para esses cidadãos que sentam nas cadeiras dos órgãos de cultura ou das empresas, seja onde for, que afronta muito ao artista, a criação artística, né? Isso a gente está vendo de novo acontecer no Brasil, mas a gente viu lá nos anos 90, viu na ditadura, viu em todas as épocas, a gente viu o cidadão que senta na área, no poder, na área de cultura, ele acha que sabe mais dos ofícios, porque as artes são ofícios, né? Do que o próprio criador, né? E quer determinar o destino da arte, a criação, para que lado que vai. Ele não tem esse poder, né? As pessoas não têm esse poder. É livre a manifestação do pensamento, a expressão do pensamento. Para mim, um dos livros mais importantes que eu li na minha vida sobre teatro é de um francês chamado Pierre-Aimé Touchard, que ele fala, chama-se O Teatro e a Angústia dos Homens, que ele começa lá da tragédia grega falando dessa angústia que perpassa a vida. Por que a angústia perpassa essa vida dos artistas, mas principalmente dos atores? Eu já falei isso no início, que é pela falta de permanência, né? Pela especificidade do teatro, que depois que termina, ele não existe mais. Então é pela efemeridade, né? E efêmera é a vida. Isso angustia não só os homens de teatro, mas cabe aos homens de teatro colocar na boca das personagens ou em cena essa angústia com a vida. Por que a vida termina?
é a angústia da morte, né? A pulsão da morte, né? Dizem os psicanalistas, ou pulsão da vida. As pessoas gostariam de viver eternamente, seria muito bom se a gente pudesse viver eternamente jovem, e fazendo teatro, né? Bom, nesses anos 90, a companhia Sonho e Drama, uma excelente companhia de teatro, mas ela abre uma discussão com todo o teatro que a antecedeu, em nome de uma estética, em nome dessa, ou talvez dessa própria angústia que ela procurava exaltar nos seus espetáculos, principalmente porque ela foi repetitiva nas montagens de Kafka. Kafka é uma angústia em pessoa, né? Kafka é um autor que angustia na leitura e te deixa tenso. Então eu ficava me perguntando por que de tanto Kafka, por que essa? Mas esse é o desejo de quem faz, de falar sobre o que é efêmero, sobre a vida. Teatro é uma questão de paixão, não existe forma de você fazer teatro sem paixão. Eu acho que não existe forma de você viver sem paixão, né? Mas o teatro, essencialmente, é uma questão mesmo de paixão, porque o que ele te dá além daquele aplauso ao final de cada espetáculo e além da sua sobrevivência, que nunca vai ser nada enriquecedor do ponto de vista financeiro. Nós estamos vivendo uma era do neoliberalismo desde os anos 90, né? Privatizações, entrega do Estado, entrega do que é patrimônio do povo, e estamos vendo exatamente que essa globalização não está chegando a lugar nenhum mais, isso não é possível mais continuar. É preciso que haja uma proteção do patrimônio material das pessoas, da comunidade, dos países, das nações, que cada nação tem a sua própria cultura, e o teatro é um patrimônio imaterial, talvez o mais imaterial de todos, porque é difícil o registro. Belo Horizonte, nos anos 90, ele explodiu, vocês estão podendo ver pelas imagens, que Belo Horizonte explodiu em termos de produções, teve muita produção, muitos grupos novos que surgiram, muitas ideias novas, a mudança política do PSDB para o PT na direção da cidade, na gestão da cidade, foi uma coisa a se pensar, a ser estudada mais adiante pelos próprios artistas para que entendam esse fenômeno que aconteceu, porque muda a relação do poder com os artistas e mudou a relação dos artistas com a sua própria comunidade. Alguns grupos, por exemplo, passaram a fazer teatro sem cobrar ingresso, mas eles já estavam pagos pelo Fundo Municipal de Cultura, então não precisavam de ir atrás de público. Como você não vai atrás de público? Como você faz teatro sem público? Como é que você não faz mais uma temporada? E eu estou me perguntando hoje, numa profunda reflexão depois dessa pandemia, ou ainda dentro dela, claro, o que vai ser do teatro daqui para frente? Que público irá ao teatro? Já que a minha geração não vai sair de casa para ir ao teatro com facilidade. Esse é o público que nós criamos. Então, os jovens, os grupos jovens, têm que procurar o seu público. Tem que buscar de novo, fazer todo esse trabalho que nós fizemos, de buscar público que eles vão ter que fazer para poder ter casas e poder ter público sem público. Não adianta fazer o teatro. Não adianta falar assim, vou fazer um espetáculo ali naquele lugar, mas só vou botar 20 pessoas para dentro. Por quê? Eu queria botar milhares de pessoas para dentro de cada espetáculo meu. Nunca foi possível botar milhares de pessoas assim, né? Então, o teatro é isso mesmo, é uma arte que infelizmente ela veio andando pela humanidade e foi muito voltada para a elite, mas a elite que eu falo não é elite econômica só, é também a elite pensante, intelectual, né? O teatro faz essa reflexão sobre a vida, por isso ele é importante.
E por isso é que é uma arte presencial e é importante que as pessoas voltem a frequentar o teatro no momento que se sentirem seguras para sair de casa e para entrar numa casa de espetáculo, sentar ao lado de outras pessoas e comungar. Porque o teatro é uma arte assim, dessa comunhão. Eu espero ter dado um panorama dos anos 90, talvez um pouco mais abrangente do que falar de determinados grupos ou espetáculos. E também não sou inimigo do PT, pelo contrário, eu tenho grandes amigos no PT, como tenho grandes amigos no PSDB, em todos os partidos, e tudo pessoas que eu respeito muito, com quem eu dialogo muito, com quem eu converso muito. Eu só não gosto do autoritarismo. É esse autoritarismo que me balança a cabeça para eu poder reagir e bagunça o meu pensamento, minha cabeça, e eu tenho reações a qualquer tipo de autoritarismo. Mas enfim, a gente é assim, né? Não muda fácil. Até mais.